Jesus, num certo momento, deu duas opções para aqueles que o seguem. Ou você pode olhar para aquilo que falta, ou você pode olhar para aquilo que tem. Se ajeita na cadeira, prepare o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma parola inédita do canal Os Paroleiros. Parola de número 167, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E apesar da abertura dessa parola, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, que essa parola não é sobre pães. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, tudo bem com vocês? Vamos parolar aí, mente? Vamos parolar. Eu achei que a gente ia chamar aqui o Louro José e falar assim, entre Ana Maria, vamos falar nessa manhã a respeito de panificação. Afinal de contas, Paulinho, com essa barba desse tamanho, é praticamente um Louro José às avessas. Não entendi. Não consegui alcançar o seu raciocínio, não, mas tudo bem. A amizade continua a mesma. Quem é a mente brilhante? Quem é a mente brilhante? Pronto. Para quem não está nos assistindo em vídeo, a sensação que nós temos é que o topete está ao contrário. Aí seria um topete muito chique, hein? Rapaz, eu não tenho mais cabelo para isso, não. Não dá. Não dá. Você sabe que você quase me deu uma ideia legal, mas não vai dar, não. É aquele topetinho do Johnny Bravo, cara. Se você pegar o desenho do Johnny Bravo, é exatamente o formato da sua barba, só que ao contrário. O topete do Johnny Bravo é o topete que o Wilson usava quando a gente conheceu ele há 20 anos atrás. É verdade. Stanley, queremos você patrocinando a gente aqui. Olha aqui, ó. Isso que é um grande investimento, Stanley. Queremos aqui falar com você. Você aí que também quer patrocinar esse canal. Olha, veja, aqui tem uma vasta cabeleira aqui para você utilizar. Ai. Vamos lá, então, meninos. Vamos parolar. Vamos dar sequência aqui, então, nessa parola. E essa nossa roda aqui, ela tem como base a pergunta que Jesus fez aos discípulos lá em Marcos, capítulo 6, versículo 38, que é: quantos pães vocês têm? Então, essa passagem ela acontece essa pergunta acontece dentro da passagem da primeira multiplicação de pães e peixes. E aí a minha abertura ela foi proposital, meninos, aí para a gente jogar essa peteca para o segundo bloco, de que, de fato, apesar de nós falarmos aqui sobre multiplicação de pães e peixes, a pergunta de Jesus não tinha muito a ver sobre pães. Mas vamos deixar isso aqui para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco aqui, a gente quer trazer para você que nos ouve, que nos assiste, um pouquinho desse contexto bíblico histórico dessa passagem para a gente poder entender. E aqui tem muita chave bacana escondida, até mesmo chaves aqui, né, Paulinho, para quem vive um contexto de pequenos grupos familiares, de célula, a gente tem aqui também uma chave bem bacana sobre isso. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse trecho aqui, então. Joia, Arthur, Will. Essa passagem ela tem os seus paralelos, né? Lá em Mateus 14, em Lucas capítulo 9, João capítulo 6. E dentro da... Eu gosto de fazer essa observação acerca dos paralelos, porque, de repente, detalhes que um dos evangelistas observa não é observado necessariamente pelo outro. Isso nem de longe é uma contradição entre textos, né? Mas é uma mesma história sendo contadas por pontos de vista completamente diferentes, né? Escrita em momentos diferentes, em momentos históricos diferentes,
2 dos evangelistas escreveram porque presenciaram, outros 2 escreveram porque ouviram a história, né? Então, a gente tem essa riqueza, na verdade, de pontos de vistas distintos de uma mesma história. E quando você fala, Arthur, que esse texto ele carrega algumas chaves de procedimento para, por exemplo, para quem trabalha grupos pequenos, na verdade, eu enxergo esse texto como uma chave de procedimentos para a Igreja de Cristo. Não necessariamente para o trabalho em pequenos grupos, embora o trabalho de pequenos grupos ele está muito evidente no episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. Mas há uma chave de entendimento muito grande do que seja a igreja cristã. Porque perceba, a igreja cristã, ela não é formada como era, por exemplo, todo o movimento sacerdotal e de serviço do templo no Antigo Testamento. Esse serviço todo ele era baseado, né, ele era centralizado em um determinado grupo, né, que eram os sacerdotes, os levitas, e essa turma funcionava enquanto todo o restante do povo acabava ficando como espectador de todo o processo, de tudo aquilo que estava acontecendo. Dia desses eu estava lendo, por exemplo, a primeira ocasião na qual Arão e os demais sacerdotes vão fazer uma celebração conforme aquilo que o Senhor havia estabelecido através de Moisés. Só para nortear o pessoal, a ocasião é aquela que antecede o abuso de autoridade por parte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que acabam sendo consumidos pelo fogo logo em seguida, por conta da desobediência deles, né, e da desordem que eles provocaram ao oferecer fogo estranho no altar. Bom, eu estava lendo aquele texto, cara, e pensando, né, e o que o Senhor me levou a meditar foi justamente isso. O povo era espectador em um sacrifício extremamente longo, e essa turma tinha, longo e outra, trabalhoso, porque essa turma, os sacerdotes, eles sacrificavam o bicho, aí tinha que fazer um monte de coisa, tinha que esperar sangrar o bicho inteiro, tinha que partir o bicho, queimar uma parte, jogar outra parte fora, né? Outra parte eles levavam para o lado de fora da cidade e queimavam lá, né? Depois eles voltavam e faziam mais um sacrifício. Era um negócio extremamente custoso, e enquanto tudo isso acontecia, o povo só se locomovia assistindo os movimentos daquele grupo, né? Quando a gente olha para o cristianismo, quando a gente olha para a igreja cristã, a obra da igreja, a obra sacerdotal, ela deixa de ser de um pequeno grupo e ela passa a ser do todo, né? Há uma direção, há uma linha a ser seguida, e para isso existem algumas funções, inclusive de ordem hierárquica na igreja. Paulo vai apresentar isso para a gente de uma maneira bastante detalhada, né, em algumas das suas passagens, né? Então, para que haja ordem na linha de trabalho da igreja. No entanto, o trabalho sacerdotal, e aqui eu falo sacerdotal no sentido de representar o povo diante de Deus e Deus no meio do povo, esse trabalho ele é um trabalho muito mais amplo, né? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz que nós, o povo de Deus, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, não diz respeito a um determinado grupo ou clero da igreja a função sacerdotal nos nossos dias. E por que eu faço essa ligação? Porque esse milagre foi um milagre que Jesus permitiu fluir a partir da mão dos apóstolos antes mesmo do derramar do Espírito Santo, né? Jesus, ele pega os 5 pães, ele pega os 2 peixes, ele parte esses pães de forma que cada apóstolo tivesse um pedacinho, e eu digo um pedacinho porque se você fizer as contas, 5 pães e 2 peixes dá menos de meio pão na mão de cada apóstolo. 2 peixes dá 1/6 de peixe, 1/6, né? Parte o peixe em 6 partes, 1/6 de peixe na mão de cada um dos apóstolos.
Em outro trecho, a palavra vai falar assim, ó, façam com que eles se assentem em grupos de 50, né? E aí o que acontece? Não diminui o drama do quadro, porque se o apóstolo tem menos de meio pão na sua mão e uma fatia pequena de peixe na sua mão, quando ele encara um grupo de 50 pessoas famintas, cara, isso não dá nem para o cheiro, né? Então, o que acontece? Né? A gente faz o contraste do verso 38, que é quando tem a pergunta, quantos pães vocês têm? Com o verso 43, que é o final da história, sobraram 12 cestos cheios, você fala, rapaz, aconteceu um milagre muito grande aqui. Aconteceu um milagre muito maravilhoso aqui. E ele aconteceu aonde? Justamente na distribuição, no serviço, na mão dos apóstolos. Cara, isso é a igreja funcionando. É na mão do povo comum, não foi na mão do mestre. Né? Jesus levantou os pães para os céus, os peixes para os céus, e quando ele baixou, não tinha uma carreta de pães estacionada ali. Quando ele baixou, eram os mesmos 5 pães, os mesmos 2 peixes, para ele partir e distribuir para os apóstolos, e o milagre foi acontecendo à medida que a turma servia. Cara, isso é igreja. Para mim, isso é uma visão de igreja. Né? Os grupos menores, os grupos de 50, para mim isso é só uma metodologia que Jesus utilizou e que é para nós uma baita de uma proposta e um baita de um sinal de como Jesus escolheu, né? De que método Jesus escolheu para alimentar uma multidão sem que ninguém seja perdido de vista. Então isso para mim é muito claro, né? Na metodologia de trabalho que particularmente eu dou tônica na igreja que pastorei, motivo outros colegas e pastores a fazer o mesmo. Essa metodologia, para mim, ela está muito clara aqui. Só que antes disso, existem outros fatores que, para mim, conotam a realidade da igreja como esse que eu acabei de dizer. Há uma direção, Jesus está dando uma direção, mas o milagre, o alimentar da multidão, o serviço, tudo isso está acontecendo pela mão de gente comum que está servindo, se dispôs a servir, né, e a caminhar, e enquanto essa turma vai caminhando, o sobrenatural vai acontecendo. Gosto muito dessa passagem, eu acho que dá muito pano para manga no nosso bate-papo. O que eu acho interessante nesse texto é o humor ácido de Jesus. Porque em um dos sinóticos ele fala assim, e já sabendo o que iria acontecer, ou seja, ali ele ia dar uma trollada nos discípulos, né? E aí ele vira e fala assim, no verso 37, e dá vocês mesmo de comer. E aí os discípulos ficam meio atordoados, dizendo assim, não, calma aí, como assim? Eu não cheguei nessa fase ainda. Peraí, Jesus, peraí, eu sei fazer até o básico 1, agora você está me mandando fazer um negócio que, peraí, uma coisa era eu ir lá, eu expulsar um demônio, e o negócio estava bem, mas agora esse negócio de você pegar o pãozinho, peraí, volta tudo, né? E é interessante porque aí o discípulo vira e fala assim, rapaz, mas nós temos só 200 conto no bolso. Aí eles começam a conjecturar um negócio que é mais bizarro ainda. Porque eu sei que você falou da carreta furacão aí, a carreta furacão não estava lá naquele lugar, não estava, né? Mas aí um dos discípulos fala assim, rapaz, qual que é a padaria mais perto daqui? Aí eu acho que eles começam a conjecturar. Que feio ficar colocando palavra na boca do coleguinha. Por quê? Você que falou do caminhão aí, o caminhão estava lá. Não, falei do caminhão, não falei de carreta furacão, coisa nenhuma. Aposto que você que está nos assistindo, nos ouvindo, já imaginou o fofão dançando assim lá no meio do deserto, né? Mas olha, veja. Aí, olha só, presta atenção nisso aí, ó. O Arthur até perdeu o foco aqui, ó. Aí, presta atenção numa coisa. Não, gente, é muito sério. A gente acha, muitas vezes, que Jesus é um cara muito sisudo, né? Um tipo, peca, seu desgraçado. Mas não, olha o humor dele, porque ele literalmente ele vira e fala assim, dai vocês mesmo de comer. Aí eles falam assim, rapaz, só tenho R$200 aqui, só tem uma... Qual que era o animal que tinha na nota de R$200 lá? Era um lobo-guará. Um lobo-guará. Eu preferia o cachorro caramelo, mas é o lobo-guará. Então, aí ele chega lá e fala assim, aí os outros começam a conjecturar entre eles, assim, mas capaz,
Como que nós vamos na padaria? Aí eles começam a perguntar, mas como que vai ser o transporte? Mas, na verdade, Jesus aqui estava trazendo uma nova experiência para eles a respeito do que a gratidão faz. Eu gosto muito de uma expressão do meu pastor, que ele fala assim, a gratidão abre portas. Nesse caso, a gratidão traz a multiplicação, né? Porque, se você parar para pensar, Jesus ele só fez uma oração aqui. Pai, graças te dou. E do nada, o milagre começa a acontecer, né? Quando nós pegamos Abraão, Deus proverá para si, né? Ele é Jeová Jirê. Naquele momento, Abraão ele não estava conjecturando mais, olhando e falando assim, de onde virá? Ele simplesmente faz uma manifestação, ele fala, não, Deus é o Deus da provisão. Eu sei que ele vai fazer. Então, naquele momento, nós podemos trazer aqui aquilo que Jesus ele diz, que ele não faz nada sem ver o Pai fazer, ele não fala nada sem ouvir o Pai falando. Então, quando ele vira para os discípulos e fala assim, não, vocês não entenderam nada. Quantos pães vocês têm aí? E o que eu acho mais interessante é que quando chega aquele jovenzinho, né, e trazendo a provisão, ele não está acanhado, dizendo, mas eu só tenho isso. Ele falou, eu tenho isso. Ou seja, o que você tem na sua mão para que Deus possa superabundar? Sabe, aqui não é uma teologia da prosperidade desmedida, desequilibrada, que infelizmente, a gente vai fazer um parênteses aqui, infelizmente nós temos uma doutrina equivocada sobre o que é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, ela eu dou para receber. Eu não recebo antes. Nós temos aqui 3 pessoas, 4, o 04 ele não está aqui hoje conosco, que trabalhamos e exercemos nosso ministério em igrejas sérias. E que nós vivemos e experimentamos dessa provisão de Deus. Né? De que pessoas, elas semeiam a semente e não plantam o pão, né? Como diz o apóstolo Paulo. Porque muitas vezes as pessoas confundem o comer o pão e o plantar a semente. É o que Paulo está dizendo lá em Coríntios capítulo 9. Mas muitas vezes nós estamos plantando o pão e comendo a semente. E você não é periquito. E aqui Jesus está falando basicamente o seguinte, rapaz, o que você tem na mão aí para que eu possa superabundar aqui? E eu gosto de uma versão que diz assim, lá em Coríntios capítulo 9, e Deus pode. E Deus pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera. Jesus ele tinha essa convicção. Então, quando ele fala para os discípulos, o que você tem na mão? Se você pegar com Moisés, você vai ver Deus falando assim, o que você tem na mão, Moisés? Ele fala, tem uma vara. Quantas vezes nós vamos ver Deus falando assim, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? E Deus está falando assim, olha, sabe de uma coisa? E aí trazendo para Paulo em Romanos, que nós não devemos emprestar as nossas mãos para a iniquidade. Mas quando eu tenho essa concepção dentro do meu espírito, sabe, eu vou pegar aquilo que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E nisso eu vou ver algo tremendo acontecendo. Porque os discípulos aqui, eles ainda estavam caminhando num princípio de incredulidade. Eles estavam olhando somente para o natural. E Jesus agora está estabelecendo para eles um propósito. Ei, vocês, quando vocês nascerem de novo, porque como bem disse o Paulinho, ainda não houve um novo nascimento aqui, mas eles já estavam experimentando de uma antecipação da ressurreição. Quando vocês nascerem de novo, vocês vão ver e experimentar aquilo que eu já falei, que obras iguais e maiores que eu faço, vocês farão. E aí você vai ver isso acontecendo. E aqui Jesus está falando para eles, olha, vocês não podem viver, caminhar por aquilo que vocês veem, vocês não podem viver pelos sentidos. Sim, existe uma falta, sim, existe uma escassez, mas sabe de uma coisa? Eu sou o pão que desceu do céu.
Vocês não ouviram eu dizendo isso aí lá atrás? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná. Eu sou o descanso. Opa, nós já falamos sobre o eu sou aqui, né? Então, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que supre todas as necessidades. Então, já que vocês não entenderam ainda nesse caminhar, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pega esses pães, nós vamos dar graças. E nós vamos dar graças. E nós vamos dar graça. Sabe, aquela mulher, ela vira para o profeta e fala assim, olha, o meu marido, ele trabalhou com você. E agora, o meu marido morreu, se eu não me engano, foi o profeta Obadias que morreu. E aí ele fala, olha, e agora eu estou com um credor batendo na minha porta, os meus filhos vão ser levados. E o profeta simplesmente fala assim, o que você tem na tua mão aí? Ah, tem umas vasilhas. Então é o seguinte, enquanto houver vasilha, não vai faltar azeite. Ou seja, o Deus da provisão, o Deus que é Jeová Jirê. Só que, olha que interessante, os discípulos, eles tinham ouvido falar dessa história. E eles simplesmente se esqueceram dessa verdade. Eles andaram com Jesus e se esqueceram dessa verdade. E agora Jesus está trazendo a memória, dizendo, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que supra as necessidades. Eu vim aqui para desfazer as obras do diabo. E agora vocês vão ver que eu não trabalho com aquilo que o homem, a força do braço do homem, mas eu trabalho com aquilo que é sobrenatural. Eu vou pegar aquilo que está nas tuas mãos e vou fazer o sobrenatural, multiplicar. Porque eu dou uma boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. Eu sou um Deus que super transborda, eu sou um Deus, eu gosto dessa expressão em inglês, é overflowing. Ou seja, é algo que chegou no ponto aqui e ela começa a transbordar. Deus é um Deus de transbordo. E quando eu começo a entender isso, sabe, eu começo a olhar para a situação e eu falo assim, você ainda não entendeu, diabo, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. E aí eu concluo aqui com uma pergunta para você, internauta, que está nos assistindo e nos ouvindo. O que é toda? O que é todo? Para mim, todo é 100%, mas para Deus é muito mais abrangente do que isso, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade? Abraão, ele olhou e ele simplesmente disse, para ele trará para si um cordeiro, Jeová Jirê. Amém. Eu vou ser muito breve para a gente não estourar o nosso tempo aqui também, mas eu quero trazer a memória. Aliás, Deus me trouxe à memória um texto lá de 1 João, quando ele me fala dos 3 estágios do homem, né? Quando ele fala filhinhos, jovens e pais. E o que isso tem a ver com a passagem que a gente está lendo agora? Vou explicar. Filhinho é aquele que senta no cadeirão e espera o papai e a mamãe dar na boquinha para alimentar. Jesus estava propondo neste momento do ministério dele, com os discípulos já caminhavam com ele há algum tempo, dizendo assim, olha, vocês vão ter que subir de degrau, vocês vão deixar de ser filhinhos para agora serem pais. Vocês é que vão ter que alimentar a multidão. Vocês têm recebido de mim não só para que vocês guardem nos bolsos. Vocês têm recebido de mim para que vocês possam alimentar a multidão. E é uma coisa que me deixa sempre pensativo quando eu leio essa passagem. Aí eu sei que existem os paralelos aqui, mas 2 coisas me chamam a atenção nesse texto aqui, meninos. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus pergunta para os discípulos quantos pães tens, né? Só com detalhe, os pães não eram dos discípulos. Os pães eram do menino. Ou seja, nem isso os discípulos tinham. O que me leva à segunda reflexão, né? Quem anda com Jesus, quem serve junto com Jesus, jamais pode estar despreparado para qualquer situação. A gente sempre tem que ter alguma coisa preparado, né? Quantas vezes a gente muitas vezes está conversando com os discípulos e fala assim, olha,
eu preciso que você traga uma palavra para a situação. Eu não tenho nada preparado. Meu querido, quem é um discípulo de Cristo sempre tem alguma coisa preparada. Sempre tem uma palavra no bolso, sempre tem uma palavra para poder compartilhar ou transbordar, como o Ilcinho fala. Um servo de Cristo nunca anda com os bolsos vazios. Um servo de Cristo anda sempre preparado para que o pouco que ele tem, colocado nas mãos de Jesus, possa alimentar a multidão. Então fica aqui o desafio para nós, e para aqueles que nos ouvem, e para aqueles que nos assistem, que há um momento da nossa caminhada com Cristo que um degrau precisa ser levantado. O degrau que você deixa de ser filhinho e passa a ser pai, para você começar a alimentar as pessoas também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um break aqui nessa parola, e esse primeiro bloco já foi sensacional, e eu tenho certeza que o segundo vai ser melhor ainda. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa aqui um joinha no nosso vídeo, compartilha com as pessoas com quem você gosta, é a forma que o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Mas se você gosta do formato de podcast, nós estamos nas maiores e mais importantes plataformas de podcast do Brasil e do mundo, por que não? Estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts e também no YouTube Music. Oh, meu Deus do céu! Estamos ficando realmente sem fronteiras. Que coisa maravilhosa. Parola sem fronteiras. Esperamos você no próximo bloco, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.